A endometriose é uma doença ginecológica que atinge cerca de 7 milhões de mulheres no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, essa doença é considerada uma das principais causas de infertilidade. E para conversar sobre esse assunto, esclarecer dúvidas, hoje a gente recebe aqui no Front Talk a médica Isabela Pires Franco. Seja muito bem-vinda ao Front Talk. E a gente já começa te perguntando, doutora, quais são as principais causas da endometriose? Certo, eu queria primeiramente agradecer o convite, falar que para mim é uma honra participar dessa entrevista, falando de um assunto que eu gosto muito, que é a minha paixão e que é a minha especialidade. Então, eu lido com a endometriose no meu dia a dia, então para mim é um prazer estar aqui falando sobre isso. A endometriose é uma doença ginecológica benigna, muito comum, que afeta 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, ou seja, desde o período menstrual até a menopausa. Como você falou, são mais de 7 milhões de mulheres com diagnóstico no Brasil. São muitas mulheres. Então, o que causa? O que é a endometriose? São células semelhantes ao endométrio, que é o tecido que reveste o interior do nosso útero, que vão parar fora da cavidade uterina. E aí isso daí causa um processo inflamatório que gera aderência, gera fibrose, e isso daí leva a dor e ao impacto na qualidade de vida da mulher, porque essas células podem se implantar em vários locais na pelve e acometer vários órgãos, como a região atrás do colo do útero, os ovários, o intestino, a bexiga. Então é uma doença frequente e que pode ter um impacto muito grande na saúde, na vida dessas mulheres, entendeu? E quais são os principais sintomas? Como fazer esse diagnóstico precoce da doença? O principal deles é a cólica menstrual, ou seja, aquela dor relacionada ao período menstrual. E tem uma característica muito importante: essa dor ela é progressiva, ou seja, ela piora com o tempo. Então ela começa relacionada ao ciclo menstrual e com o passar do tempo, quando a gente não tem um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, ela deixa de ser só relacionada ao ciclo menstrual e passa a ter uma característica mais acíclica, ou seja, ela passa a ser quase que diária. Então a frequência aumenta da dor, a intensidade aumenta e ela passa a ser quase que diária e muitas das vezes até incapacitante para a mulher. O outro sintoma, que é um sintoma muito importante, é a dor na relação sexual. Como é que é essa dor? As pacientes chegam pra gente, pro ginecologista principalmente, com uma queixa: doutora, eu tenho dor na relação ou um desconforto, às vezes primeiro é um desconforto, relacionado à profundidade. Então quando o pênis toca no fundo da vagina, eu sinto um desconforto e aí eu tenho que mudar de posição sexual ou até parar de ter relação sexual, principalmente relacionadas a posições que têm maior profundidade, como aquela de 4 apoios. E com o passar do tempo também, quando não tem um diagnóstico precoce nem um tratamento, essa dor passa a ser mais frequente, com maior intensidade e passa a ser também no início da relação sexual, na penetração. Então as mulheres chegam pra gente e falam: doutora, agora eu também sinto uma ardência, uma dor na hora da penetração. Esse é um sintoma muito importante. O terceiro e o quarto sintomas é dor ao evacuar e ao urinar relacionadas ao período menstrual. Então, como é que isso chega pra gente? É uma paciente que chega: doutora, eu sinto que quando as fezes passam por um local específico no meu intestino, eu sinto dor quando eu tô menstruada. E também, para quem tem a queixa urinária, elas queixam como se estivessem sempre com uma infecção urinária, principalmente relacionadas ao ciclo menstrual. Então é uma dor e uma ardência a urinar quando ela está menstruada ou no meio do ciclo menstrual. E como último sintoma, e não menos importante, é a dificuldade para engravidar. Então são aquelas mulheres que estão há pelo menos 1 ano tentando engravidar e não conseguem. Isso porque até 40% das mulheres que têm endometriose têm dificuldade para engravidar. E tem muitas mulheres que não têm aquela queixa tão grande de dor. Eu não tenho dor incapacitante, eu não tenho a cólica incapacitante, acha que não é endometriose, mas eu tenho dificuldade para engravidar, entendeu? Então, muitas das vezes, até 60% das mulheres não têm sintomas tão específicos, mas tem a endometriose. Então, diante da suspeita,
clínica, baseado nesses sintomas que eu falei e baseado também no exame físico do ginecologista, ele suspeita de endometriose e aí ele pede os exames específicos para comprovar a presença da doença e para ver o grau da endometriose, quais órgãos que ela está acometendo, qual a extensão e a gravidade da doença. E são 2 exames que você me perguntou. A ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética da pelve também com preparo intestinal. E aqui um ponto importante, esses exames precisam ser realizados e avaliados por um médico que seja especialista em endometriose, para que a gente possa ter um mapeamento mais acurado e mais específico. O ultrassom transvaginal com preparo intestinal é um método de primeira linha no diagnóstico e no mapeamento e acompanhamento da endometriose. Ele é considerado o melhor método para avaliação da endometriose naqueles casos mais iniciais, na investigação de endometriose acometendo o intestino, o reto principalmente, e na avaliação, na pesquisa de aderências na pelve. Então, como é que é esse exame, né? Muitas pacientes têm dúvidas, porque é diferente do ultrassom transvaginal de rotina, que a mulher faz todo ano. É um exame específico que tem um preparo intestinal, que geralmente começa na véspera do exame. Então, a mulher vai fazer uma dieta leve, vai tomar um laxante por via oral, se preparar para o exame e no dia do exame, cerca de 30 minutos antes, ela vai fazer um enema retal, que visa limpar o intestino para que a gente possa tirar gás e conteúdo fecal principalmente, para que a gente possa avaliar muito melhor as estruturas da pelve. É um exame que demora bem mais que um ultrassom transvaginal de rotina, são pelo menos 30 a 40 minutos e a gente vai fazer uma avaliação minuciosa da pelve e daqui da região do abdômen superior também. Então é considerado método de primeira linha. Já a ressonância magnética da pelve com preparo intestinal é o exame de escolha para quem é virgem, para quem não pode fazer um transvaginal. Além disso, é considerado também o melhor método para quando a gente tem suspeita de endometriose acometendo o nervo e acometendo o diafragma, que é esse músculo da respiração. Mas esses são casos raros, né? Então, normalmente são métodos que se complementam, não existe disputa entre os 2 métodos. Se as mulheres pudessem, pelo menos no diagnóstico, fazer os 2 exames, seria o ideal, o melhor dos mundos. Mas para quem não pode, não tem condições, o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, quando realizado por um especialista, é considerado método de primeira linha. E agora falando da identificação, né, dessa doença, a identificação tardia pode impactar no tratamento? Com certeza. O diagnóstico é uma das principais dificuldades no contexto da doença. Existe um atraso no diagnóstico da endometriose de 7 até 10 anos, você imagina. Então é uma mulher que em média demora 8 anos, do início do primeiro sintoma até o diagnóstico para começar o tratamento. Isso pode ter um impacto muito grande na vida daquela mulher. O impacto na qualidade de vida, o impacto na saúde mental, na saúde emocional, o impacto na saúde sexual daquela mulher, no profissionalismo, no trabalho, o impacto também na parte de fertilidade e o impacto com o aumento e progressão da doença. As dores geralmente pioram, geralmente pode levar a uma dificuldade maior com o tempo de engravidar. Então é uma doença frequente que acomete a mulher na fase mais importante da vida da mulher, que é a idade reprodutiva. Então, o diagnóstico tardio, que hoje em dia é a nossa realidade, por vários motivos, pode ter um impacto muito grande. As mulheres precisam de um diagnóstico precoce. Então, a gente precisa levar mais informações sobre essa doença para que mais mulheres conheçam, né, os sintomas, conheçam o que é essa doença, o que ela pode causar, para que a gente possa fazer um diagnóstico mais precoce e elas tenham acesso a um tratamento precoce adequado. E qual é o primeiro sintoma que pode ser ligado àquele alerta assim para as mulheres? Geralmente o primeiro sintoma está ligado à cólica. Então, é cólica menstrual. Tem mulheres que começam desde a primeira menstruação com cólica, mas é aquilo que eu falei, é uma cólica progressiva, porque muitas mulheres têm aquela cólica, né? Começam a menstruar com 13 anos de idade,
tem cólica, mas a cólica geralmente vai melhorando com o passar do tempo. Na endometriose não, essa cólica vai se tornando cada vez mais progressiva, cada vez mais intensa, cada vez mais frequente. E aí começam a aparecer os outros sintomas. Por exemplo, a dor na relação sexual. Quando a mulher começa a ter relação sexual, é frequente ela ter essa queixa de dor. Mas com o passar do tempo, quando ela tem uma frequência sexual um pouquinho maior, 1, 2 vezes na semana, essa dor ela tem que melhorar, ela tem que passar. Então, muitas das vezes, mesmo com a paciente com uma boa lubrificação vaginal, ela sente dor e essa dor vai piorando. Então, esse é um sinal de alerta. Então vamos deixar um recado? Quais as recomendações para as mulheres em relação a essa saúde, né, da mulher? As principais recomendações é saber, né? A gente divulga para uma amiga, divulga para uma vizinha, divulga para a família. Se ela tem algum desses sintomas que a gente acabou de falar, para que ela procure um ginecologista, para que ela saiba da existência e da possibilidade dessa doença, para que ela possa procurar um diagnóstico precoce. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui no Front Talk. Foi super esclarecedor. Espero agradeço. que as pessoas possam entender um pouco mais, né, sobre a endometriose. E você aí, assina o nosso canal, dá o seu like, deixa o comentário e, claro, compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se encontra no próximo Front Talk.